Maravilha, maravilha. Estou de volta aqui, como prometi para vocês. Nós vamos estar fazendo a leitura do canto em louvor à natureza, de Masanobu Taniguchi. Bem, vamos lá. Tem uma oração aqui no canto em louvor à natureza. Uma oração que vai falar um pouco sobre a unidade do homem com a natureza. Oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. É uma leitura, uma oração muito interessante para se refletir sobre essa unidade que nós temos com a natureza. Tudo aquilo que a gente faz com a natureza se reflete na nossa vida. Então, é muito importante nós termos essa consciência dessa unidade e, enfim, saber cuidar e preservar a nossa mãe natureza. A oração diz assim: na imagem verdadeira do mundo criado por Deus, a natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia como um só ser. A natureza mantém e sustenta os seres humanos. Fornece a eles meios de se expressarem e lhes dá alegria. Os seres humanos são gratos por isso. Amam a natureza, fornecem a ela nutrientes, tornando-a abundante. Não há descontinuidade nem conflito entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. O corpo físico que foi concedido aos seres humanos para sua autoexpressão é constituído pela mesma composição material que compõe a natureza, a qual os cerca. Assim, os seres humanos obtêm oxigênio na natureza e os transformam em energia. Bebem água e a transformam em óleo lubrificante para si próprios e podem assimilar os alimentos para manter seus corpos físicos e crescer. Abençoados são aqueles que podem visualizar a sabedoria, o amor e a vida de Deus nesse fluir do mundo material a fundo na circulação das moléculas e átomos. Coisas materiais são o resultado, Deus é a origem. Deus, ao ver a imagem verdadeira em que todos os viventes estão em perfeita e completa harmonia, sustentando-se uns aos outros, declarou ser muito bom. Não ver essa imagem verdadeira e olhar o indivíduo como realidade e centro do mundo é ilusão. Quando eles colocam como centro a perda ou ganho individual, os seres humanos acabam perdendo a visão da grande harmonia entre eles e a natureza. É tolice visualizar deficiências e inadequações na natureza e pensar que a natureza é um obstáculo, tentar colocá-la sob seu controle e alterar a sua composição a fim de usá-la para seus próprios benefícios, para suas próprias vantagens. Olhar para uma parte da natureza, considerando-a como algo hostil e destruí-la, é vergonhoso. Ao fazer isso, os seres humanos perdem o sentimento de unidade com a natureza e causam a diminuição das bênçãos da natureza, inclusive a força autocuradora, e perdem até mesmo a razão de viver. Se os seres humanos veem a natureza como inimiga, como reflexo dessa mente em ilusão, aparecem situações na natureza que podem ser consideradas como hostis. Mesmo que os seres humanos desbastem montanhas, cortem florestas, represem rios, aterrem lagos e mares na busca unicamente de sua prosperidade, isso não é a vontade de Deus.
Isso é obra criativa fracassada, que em nada espelha o mundo da imagem verdadeira que Deus declarou ser muito bom. Sempre chegará a hora em que aquilo que não é a imagem verdadeira encontrará a destruição e a ruína. É o colapso do que é falso, é a autodestruição do karma. Entretanto, não devemos considerar esse fato como sendo ira de Deus. Não devemos olhar para o tsunami movendo-se a alta velocidade, destruindo vastas áreas agrícolas, empurrando tudo à sua frente e pensar que sejam ações de Deus tomado pela raiva e fúria. Deus não destrói montanhas para aterrar os mares. Ele não cria nas praias as terras agrícolas. Ele não constrói fábricas, ele não constrói aeroportos ou usinas nucleares. Essas coisas são todas atos dos seres humanos, que pensam em seus próprios lucros e benefícios, sem considerar a extinção de plantas e animais, que é uma lástima, né? Terremotos que ocorrem no arquipélago japonês e nas áreas ao redor da Nova Zelândia são partes dos movimentos da crosta terrestre que vem acontecendo repetidas vezes desde tempos remotos e não são definitivamente situações anômalas. Parecem anômalas devido à estreita visão dos seres humanos, o parâmetro do tempo de seu pensamento ser curto e porque são muito egocêntricos. Não há como somente os seres humanos viverem e prosperarem eterna e abundantemente enquanto conduzirem muitas vidas à extinção e destruírem o sistema de mútua sustentação e doação existente na natureza. A composição do mundo da grande harmonia é feita de tal maneira que todas as espécies de seres vivos prosperam apenas quando auxiliam, suplementam, complementam e doam-se reciprocamente. Os seres humanos, sem reconhecer isso, vendo os demais seres vivos como sendo a sua ferramenta ou inimigo, ou mais ainda, como sendo empecilho, estão modificando o mundo que por natureza é estável para um mundo de instabilidade. Os seres humanos precisam aprender com essa obra criativa fracassada. Um terremoto enorme não é a ira de Deus, é uma lição que reflete os sons do mundo. Somente quando não as temos mais é que percebemos quantas bênçãos a natureza nos tem dado. Estamos sendo ensinados que não importa quantas estruturas manufaturadas, lavouras, portos, estradas, linhas de força, sistemas de internet nós construamos, se ignorarmos e negligenciarmos a energia e a estrutura delicada e expansiva da natureza e cometermos o tolo erro de infringi-la e violá-la. A vida no mundo civilizado será destruída instantaneamente. Tá? Vamos lá. Sejam mais humildes. Conscientizem-se de que vocês são parte da natureza. Recuperem o eu, que é um com a natureza. Não pensem nos infelizes que foram vítimas de desastres como se eles tivessem sido tocados pela ira de Deus. Deus é o Criador da terra, da imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Assim não há necessidade dele ficar com raiva. Quando a humanidade não consegue despertar de sua profunda ilusão e não é mais possível interromper o aquecimento global e a mudança dinâmica e a mudança climática resultantes da contínua destruição da natureza, passa a ser necessário que algo ou alguém seja o catalisador para despertar as pessoas de seu sono. Artistas que continuam a criar sua obra de arte sustentadas pelo vício das drogas são incapazes de reconhecer as falhas do seu trabalho. É quando aparece alguém que diz enfaticamente: essa obra está errada,
quando este contínuo clamor da voz de Deus interior de um ou dois indivíduos não atinge muitas pessoas, é necessário que um grupo junte suas forças para chamar a atenção para o fato e dizer: esta obra precisa ser redesenhada, ela precisa ser refeita. Aqueles que expressaram a infelicidade ou o desastre fenomênico exerceram esse papel precioso e nobre. Essas pessoas, de fato, são a nossa consciência, são os portas-vozes da verdadeira natureza de Filho de Deus. Elas são aquele que refletem os sons da natureza, os sons do mundo. Com humildade, ouvimos agora esses preciosos ensinamentos do Deus de Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, e expressamos nossa sincera gratidão e apreço, ao mesmo tempo em que, com nova resolução, caminhamos na busca de manifestação da imagem verdadeira do mundo criado por Deus. Querido Deus, muito obrigada, muito obrigada. Essa oração foi feita em 17 de março de 2011. Gente, que lindo. Nós temos aqui também, ainda nesse livrinho do Canto em Louvor à Natureza, o canto propriamente dito, né? É chamado de canto, mas na verdade é um poema belíssimo, né? Canto em Louvor à Natureza. Não é mais aquela oração, agora é o canto propriamente dito. Um dia, o anjo surgiu do palácio de cristal no céu, desceu na verdejante floresta. A floresta estava em neblina, envolta e infiltrada pelos raios do sol da manhã, espalhadas em diversas faixas de luz. Os altos e baixos gorjeios dos pássaros ressoavam por toda a floresta. O anjo cantou em louvor ao mundo da natureza. Embora Deus seja existência única, ele criou a natureza infinitamente abundante, diversa e variada. A natureza sobre a terra reflete nitidamente o estado em que um é o todo e o todo é um, revelando assim os infinitos aspectos de Deus. Embora a floresta possa parecer uma simples massa com vida, se formos à floresta e a olharmos atentamente, ela é a morada de incontáveis espécies viventes. É o lugar para a coexistência de diversas formas de vida e é um palco para aperfeiçoamento mútuo. Todas as espécies viventes doam-se mutuamente, apoiam-se mutuamente. Embora haja disputa entre elas, mesmo em situação cruéis, elas são ricas em movimento e transformação, preenchendo de bela harmonia cada canto da floresta, como se expressasse a infinitude de Deus. Cada ser humano expande-se nos arredores, procura mover-se para cima, entranha-se a fundo, percorre grandes distâncias, muda suas formas e, ao mesmo tempo em que imita outras espécies, também manifesta a sua originalidade. Esses ecossistemas são esferas para a mútua prosperidade de todas as vidas, e enquanto elas mantêm a sua individualidade, formam incontáveis comunidades, cobrindo completamente a face da Terra. Isso é a verdadeira manifestação do infinito dentro do finito. É o estado do finito coexistindo dentro do infinito. Dessa forma, a ideia e a criação de Deus são inesgotáveis, não importando o quanto são expressadas e incontáveis, não importando como tentamos contá-las. Gente, essa é a primeira parte do canto. Num próximo vídeo a gente vai estar
ouvindo. Vou estar falando para vocês aqui a segunda parte, porque o canto é longo, tá? Para que o vídeo não fique muito longo, a gente vai encerrar por aqui. E é com muita gratidão que eu agradeço aqueles que me ouviram, aqueles que conseguiram pegar um pouquinho do que eu quis passar nessa leitura linda do canto em louvor à natureza, da importância desse contato que a gente tem com a natureza, da importância desse cuidado que a gente precisa ter com a natureza, cuidar, preservar, plantar, colher, usar a natureza de forma consciente, de forma racional, com coração também. Então, gente, é muito importante isso, porque tudo aquilo que nós fazemos com a Mãe Natureza se reflete na nossa vida. A gente sabe disso. E é bom que a gente saiba mesmo, porque nós somos um com a natureza. Então, a gente precisa amar a natureza como a gente ama nós mesmos, entendeu? Tudo que vem da natureza me atinge. E aquilo que eu faço com a natureza também vai afetar a natureza. Então, a gente está, interligados, nós e a natureza, nós somos coesos, então nós precisamos realmente amar e cuidar da Mãe Natureza. Eu ficaria aqui horas falando essas coisas, porque eu amo a natureza demais até. Amo, meu Deus, se tem coisa que eu amo nessa vida, é a Mãe Natureza. Mas o tempo me chama, pede para eu interromper, porque logo mais já está anoitecendo e eu vou precisar ainda fazer uns trabalhos, preparar alguma coisa para amanhã, que amanhã começa o seminário de renascimento aqui na Academia da Amazônia. Bye! Então, até mais. No próximo vídeo eu estarei de volta aqui com vocês, legal? Tchau, gente! Beijo! Obrigada por todos aqueles que me ouviram e aprenderam um pouquinho comigo, com a Mãe Natureza. Tchau!